Amados, com a graça de Deus, caminhamos e chegamos ao 41º encontro tratando do livro de Apocalipse, lembrando que até esse momento as taças da ira de Deus ainda não foram derramadas. Sim, as taças, os flagelos ainda não chegaram. Mas chegou a hora da ceifa, chegou a hora da colheita. E antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, em Apocalipse 14, verso 14, eu gostaria de relembrar com os irmãos algumas palavras que Jesus proferiu e que João, o mesmo que escreve o Apocalipse, escreve lá no seu Evangelho, no capítulo 15. Naquele momento, o Senhor Jesus fala e João registra para nós a seguinte informação. Jesus falando, eu sou a videira. Guarde isso. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Ele acrescenta, todo o ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. Mas todo que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que produza mais frutos ainda. E ele fala, eu sou a videira e vós, os ramos. Então essa figura ficou muito forte aqui, onde o Senhor Jesus se apresenta como a videira, e aqueles que o buscam, que o servem, que o aceitam, seriam os ramos, que estariam sendo cuidados pelo Senhor para que produzam mais frutos ainda. Essa é a primeira informação que eu quero deixar bem fresca na nossa mente. A segunda é o que Lucas escreve para nós no livro de Atos. Logo no primeiro capítulo do livro de Atos, Lucas escreve para nós uma situação muito importante que eu gosto de trazer à tona nesse momento. A situação é a seguinte, está lá registrado no livro de Atos, a partir do capítulo 1, ali pelo versículo 6. A situação é a seguinte, os apóstolos, os discípulos, estão reunidos e Jesus ainda estava com eles minutos antes de Jesus ser assunto, de subir aos céus. Então estavam com eles ali. E eles fazem uma pergunta para Jesus, essa pergunta que eles fazem para Jesus deixa entender para nós que eles não entenderam nada a missão de Jesus. Eles perguntam para o Senhor Jesus, Senhor, é chegado agora o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Então eles achavam, até nesse instante, que Jesus iria fazer com que a nação judaica voltasse a ser soberana, como foi no tempo de Davi, no tempo de Salomão, no tempo de Saul, que voltaria a ser um reino forte e que iria expulsar de vez os romanos dali, queriam destituir todos aqueles costumes gregos que estavam sendo obrigados a cumprir. Enfim, eles achavam que Jesus iria agora restaurar o reino da nação judaica, o reino de Israel. Aí Jesus responde para eles assim, olha a resposta de Jesus, não vos compete conhecer os tempos ou épocas, isso não faz parte do que vocês precisam ficar preocupados, não. Vocês não precisam ficar preocupados com tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então tudo está acontecendo de acordo com a vontade permissiva de Deus e vai ser cumprido de acordo com a vontade permissiva de Deus. Não precisa ficar preocupando com tempos ou épocas. Mas ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até nos confins da terra, em todo o planeta. Dito essas coisas, dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Aí Jesus começa a subir em direção aos céus, elevado às alturas. À vista deles, eles estão vendo isso acontecer. E uma nuvem, preste atenção, e uma nuvem encobriu de seus olhos. Vem uma nuvem e encobre Jesus dos olhos dos seus discípulos e apóstolos. E eles continuam olhando para o céu. Eles estão com os olhos fitos aos céus enquanto Jesus subia e essa nuvem encobria. Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Por que vocês continuam olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como viste subir. Então, se vocês viram Jesus subindo em meio a uma nuvem, vocês vão ver ele agora também, quando ele voltar, descendo em meio a uma nuvem. Guarde essas 2 informações. Tá? Que Jesus ele se compara com uma videira, e o Pai é o viticultor, é aquele que cuida da videira, e que a informação que os 2 varões de branco falaram para os discípulos de Jesus quando ele subir ao céu é que eles viriam Jesus voltando do mesmo modo como ele subiu. Na nuvem que ele subiu, assim, na nuvem que ele vai descer. Guarde essas informações.
Agora vamos ao texto. Apocalipse 14, verso 14. João está tendo as revelações e ele fala para nós o seguinte: olhei, João falando, e eis o quê? Uma nuvem branca. Eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de rei. Do rei. Eles não esperavam que a nação voltasse a ser uma nação soberana no tempo de Saul, Davi, Salomão. Agora Jesus vem, agora sim ele vem sobre uma nuvem com uma coroa na cabeça. E na mão uma foice afiada. Ele agora não vem com os braços abertos para acolher, para receber, mas ele vem trazendo na sua mão uma foice afiada. Versículo 15, João escreve: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se assentava sobre as nuvens: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, o tempo da cega, o tempo da colheita. Agora é hora de colher, visto que a seara da terra já amadureceu. É isso que o anjo grita. É hora da ceifa. A seara chegou. Está maduro o fruto. Época que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. Pela sua exclusiva autoridade. O Senhor reservou essa época e esse momento e esse instante. Versículo 16, João fala assim: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Passou a foice e a terra foi ceifada. Chegou a colheita. Essa é a hora da colheita. E Cristo reúne aqui os seus dos 4 cantos da terra. Ele reúne todos aqui de uma vez por todas. E o que acontece agora com os demais? O que acontece com aqueles que ficaram, que não foram colhidos nesse momento? O que acontece com eles? Aí João nos vai revelar. A partir do verso 17, João revela. Então, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Então, se o primeiro, semelhança ao Filho do Homem, semelhante ao Filho do Homem, vem sobre a nuvem com uma foice afiada, agora nesse segundo momento vem outro anjo que também tem uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo, igual lá. No primeiro saiu um anjo gritando: agora é a hora da colheita, agora saiu outro anjo. E esse anjo é aquele que tem autoridade sobre o fogo. Essa é a revelação que o João está dando para a gente aqui. E ele falou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta todos os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra e olha que interessante, e vidimou a videira da terra. Tirou a videira da terra, não há mais a videira foi tirada da terra por esse segundo anjo. Acabou. Não tem mais condição de ninguém se chegar a Jesus. Acabou a chance. A videira foi tirada da terra. E tem mais. E a lançou no grande lagar da cólera, da ira de Deus. Então aqueles que não foram colhidos no primeiro momento pelo Filho do Homem, agora estão sendo cortados com videira e tudo e lançados no lagar da cólera, da ira de Deus. Versículo 26. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do altar até os freios dos cavalos. Lembre-se, João está tentando explicar para nós o que ele está vendo com palavras humanas. E os freios dos cavalos ficam aproximadamente a 1,5 metro de altura do chão. Então correu sangue até a altura de 1,5 metro do chão, numa extensão de 1.200 estádios. Essa informação que João dá para a gente, 1.200 estádios, daria algo em torno de 360 quilômetros. Então tenta imaginar 360 quilômetros de extensão com 1,5 metro de sangue de profundidade. Esse é o tamanho da ira do Senhor, da cólera do Senhor, que há de ser derramado sobre todos aqueles que vão aceitar a Jesus como seu remidor, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como seu Messias.
essa é a consequência para aqueles que não aceitaram o Evangelho de Jesus, a oferta que Jesus dá. É isso que vai acontecer com aqueles que não participaram da primeira ceifa, da primeira colheita na mão de Jesus. Não há uma terceira opção. Não há uma terceira opção. Ou nós, homens, nos voltamos para Cristo e nesse momento, quer estejamos vivos ou mortos, seremos colhidos por eles. Ou então nós não aceitamos a Cristo. Fingimos que aceitamos a Cristo. Fazíamos de conta que aceitamos a Cristo. E nesse momento aqui, com videira e tudo, vai ser lançado no lagar para ser pisado, onde haverá um rio de sangue. Tamanho será a cólera que vai ser derramado sobre aqueles que não aceitaram o plano de salvação que Jesus trouxe e que Deus tem oferecido desde a fundação dos tempos. Vou parar por aqui. Deus nos permite continuar estudando a sua palavra. Fiquem todos com Deus e até breve.